Olá, viva, bem-vindos ao Mais Saúde aqui na Rádio Clube de Passos de Ferreira, todas as semanas, sempre à quarta-feira depois do meio-dia, com repetição ao domingo à mesma hora. Comigo tenho a psicóloga Ana Souza, uma conversa sensivelmente de 15 minutos sobre a psicologia e não só. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde, ou bom dia ou boa noite, dependendo da hora que nos estão a ver. Estamos cá hoje novamente para falarmos um pouco mais. E hoje o tema é obrigatório, falar de crianças, de um novo confinamento e, claro, do ensino à distância. Ana, como é que este ensino à distância pode afetar ou não as crianças que estão em casa já durante algum tempo e não se sabe até quando? Sim, nós na última semana já tínhamos falado um pouco sobre o regresso da escola à distância, o regresso a esta nova modalidade à qual já nos habituamos o ano passado e que este ano, sem estarmos a contar, de facto voltamos. Ainda não sabemos por quanto tempo, já se fala de facto que o Ministro da Educação já referiu ontem que logo que seja possível alguns níveis de ensino vão começar a regressar à escola, a aulas presenciais, começando obviamente pelo jardim e pelo primeiro ciclo, não só pelo facto de serem os pais que vão precisar de, ou seja, são os pais que neste momento têm o apoio do governo para estar em casa com as crianças por serem menores de 12 anos, mas também porque em termos de autonomia, em termos de relacionamento com os professores, com os colegas, em termos de níveis de aprendizagem, as aprendizagens mais básicas, aquelas que são essenciais, que são fundamentais, que são os pilares de toda uma aprendizagem ao longo da vida, e portanto ontem o Ministro da Educação já dizia que logo que seja possível, e quem sabe até a meio de março, dependendo de como todas as condições sanitárias o permitirem, que alguns níveis de ensino regressarão a um contexto presencial. Provavelmente os mais velhos, esses se calhar só mesmo em abril, quando o terceiro período iniciar. Mas, dependendo de toda a evolução, tudo isto pode ser mais favorável ou menos favorável e, portanto, poderá ou não acontecer. Existe algumas dicas e sugestões que possa deixar ficar para os encarregados de educação durante todo este tempo de confinamento? Sim, existem algumas dicas. Algumas delas é verdade que para muitos pais e para muitos adultos já são chamados clichês. As questões das rotinas, as questões dos horários. Algumas delas, de facto, nós até parece que já estamos um pouco cansados de as ouvir, mas é sempre importante voltar a falar sobre elas e é sempre importante relembrar que, de facto, qualquer criança e qualquer ser humano precisa de rotinas para saber o que vai acontecer a seguir, para saber o que é que vai ter a seguir e para terem também uma noção de que aquilo que eu falava na outra semana sobre a questão da empatia, se nós nos colocarmos no lugar de uma criança de 6 anos, de facto compreendemos que é difícil ela perceber que está em contexto escolar, mas em casa. Se nós mantivermos algumas rotinas, toda esta compreensão se torna mais fácil. Se a criança, por exemplo, se tem aulas às 9h30, se ela acordar de manhã, se levantar, se vestir, tomar um pequeno almoço e arranjar como se fosse para a escola, ela percebe, ou pelo menos compreende que tem uma rotina e compreende que a tarefa dela, da escola, em casa, é todos os dias ou é naqueles dias àquela hora. Quando é depois do almoço, exatamente o mesmo, almoçar, ou lavar os dentes, ou ter a mesa preparada, ou ter a mesa de trabalho. Não significa que todas as crianças tenham uma mesa de trabalho própria para trabalhar, podem trabalhar na mesa da cozinha, da sala, num outro espaço. É importante é que este espaço esteja preparado com algum tempo de antecedência e que a criança faça parte desta preparação, ou seja, mesmo que seja uma criança mais pequena, com 6, 7, 8 anos ou até 5 anos, que já seja ela a ajudar nesta preparação. Levar uma garrafinha com água para junto dela, para o caso de ter sede e não ter que estar a levantar-se. Ou seja, criar aqui algum espaço e criar aqui alguma rotina para a criança. Isso é fundamental para que ela consiga compreender melhor um pouco tudo aquilo que se está a passar.
Depois temos outras dicas, mesmo para os pais é importante, se nós pedimos às crianças que elas tomem banho, se vistam, se arranjem, é importante que os pais também colaborem neste sentido, ou seja, também de certa forma terem uma rotina também mesmo que não tenham que sair de casa, mesmo que não tenham de estar em teletrabalho, mas o levantar, arranjar-se, até para não criar aqui algum tipo de inércia, alguma desmotivação, aquela sensação de apatia, de não ter muito que fazer, embora saibamos que em casa há sempre muito que fazer, mas de facto esta sensação de já não saber se é segunda, se é terça, se é quarta, é importante que isto aconteça, até para que as crianças vejam que os pais também se arranjam, também se preocupam e têm interesse em manter algumas rotinas. É importante que a criança tenha, por exemplo, um calendário das aulas, pode estar no frigorífico, pode estar no espaço de trabalho dela, se ela até já tiver um espaço próprio, ter lá um calendário, ter um horário das aulas, o horário para depois fazer alguns trabalhos de casa, porque sabemos que as aulas online são em tempo reduzido, portanto há muitas sessões assíncronas que são os trabalhos que têm de ser feitos em casa. E, portanto, isso também deve fazer parte da planificação semanal, do horário e estar já disponível para a criança ver. Mas depois também surge um grave problema que é para crianças que eventualmente não estejam no ensino à distância. Os pais mantêm-se em casa porque estão em confinamento. E aí, de que forma é que os pais podem lidar com os filhos não tendo esse ensino à distância? Podem começar devagarinho a incutir essas dicas, essas regras? Sim, há crianças que não vão estar, até pela própria idade, por exemplo, uma criança de 3 anos pode ainda não estar a frequentar o jardim e não ter nenhum tipo de atividade, não ter nenhuma tarefa, mas é importante, que já existam estas rotinas, para que não aconteça um pouco aquela sensação de desmotivação e de inércia que eu falei há pouco por parte dos adultos e que de facto isto depois também vai prejudicar a interação com a criança. Porquê? Porque a inércia, a preguiça, a desmotivação, quanto menos fazemos, menos vontade temos de fazer, isto já está provado, não é? Portanto, se nós temos pouca vontade de fazer algo, se já estamos com alguma desmotivação, a nossa desmotivação também vai passar para a interação com a criança, com aquilo que nós fazemos com ela. E depois, quando damos conta, passou uma semana e temos a sensação de que não foi feito nada de produtivo. E esta falta de produtividade é dos maiores desencadeadores, de facto, de situações de maior ansiedade, situações de maior depressão, situações de maior tristeza, pela sensação de falta de produtividade. Para aqueles pais que nos estão a ouvir e também a ver, existe alguma forma, plataformas, internet, para retirar sugestões, para entreter, entre aspas, os filhos neste tempo de pandemia? O que é que sugere? Sim, existem algumas plataformas, e existe também o site da Ordem dos Psicólogos é um site que está bem trabalhado com algo, ou o site ou até mais nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. A Ordem dos Psicólogos vai dando com alguma regularidade algumas dicas, algumas sugestões de tarefas, de atividades, de brincadeiras que podemos fazer com as crianças. E depois existem algumas plataformas digitais que nós podemos consultar, e alguns sites que são disponibilizados também, com algumas atividades. Não há, depois dependendo, é importante nós também percebermos aquilo que nós mais gostamos de fazer. E há situações de pais em que o acesso às redes digitais ou o acesso às plataformas digitais é mais condicionado e, neste caso, podemos envolver as crianças em alguns tipos de tarefas domésticas que elas vão começando a gostar e a interagir. Se levarmos e se conduzirmos estas tarefas domésticas de uma forma mais lúdica, mais divertida, mais interessante para a criança. E trabalhar com ela questões como, por exemplo, fazer um bolo, ajudar a cozinhar, ser ela a deitar o arroz, ser ela a deitar, por exemplo, a carne num tacho, ser ela a ajudar os pais, por exemplo, a limpar o pó, a aspirar. Todas estas tarefas
para pais que têm alguma dificuldade no acesso a plataformas digitais, são tarefas em que já envolvemos as crianças e que são extremamente importantes para o desenvolvimento delas. Aliás, são tarefas que todos nós deveríamos fazer independentemente do acesso às plataformas. Claro que para nós às vezes é mais fácil pegar num iPad ou num tablet ou até num telemóvel e procurar um jogo ou procurar uma atividade e mostrar-lhe para ela fazer, mas de facto nós devíamos envolver as crianças nestas tarefas porque é uma forma de elas compreenderem aquilo que nós fazemos, de nos ajudarem e de certa forma de estarem ocupadas em companhia com os pais. Na sua experiência como psicóloga, falou aí no telemóvel, no tablet, no iPad, de que forma é que pode ser ou não prejudicial durante este tempo? Os jovens já estão muito tempo a um telemóvel, agora muito mais. Até que ponto, e tendo em conta a sua experiência, o que é que tem sentido e o que é que traz de prejudicial às crianças o uso indevido do telemóvel? É assim, hoje em dia é inevitável que as crianças não peguem nos telemóveis ou não peguem num tablet. É quase que já são de uma geração que nasce a saber manusear, a saber mexer num telemóvel ou num tablet. De facto, o ensino à distância vem-nos trazer aqui já há algumas horas à frente de um computador, não é? À frente de um tablet, para as crianças também que não têm acesso a computadores, e sabemos que se a criança está 2 horas online, se depois ainda vai fazer algumas tarefas que são em plataformas digitais, devemos evitar ao máximo que as crianças nesta fase, os jovens é quase impossível nós conseguirmos fazer esse controle, mas nas crianças é, e devemos evitar que elas passem mais tempo nos telemóveis ou nos tablets. O tempo não tem ajudado, porque ainda é possível nós irmos até à rua e fazer com que a criança apanhe um bocadinho de ar e até dê uma corrida, salte um bocadinho, ande um bocadinho de bicicleta. De facto, o tempo não tem ajudado e por isso devemos desenvolver outro tipo de tarefas em casa, de forma a evitar ainda mais que a criança esteja mais algum tempo à frente de um ecrã. E ao longo de todo este tempo, falamos aqui das crianças, todo este tempo, acha que cada vez vai ser mais prejudicial para uma criança, tendo em conta também a sua experiência, já vamos por um outro mês, não é? Até que ponto é que pode ser prejudicial? Sim, acaba por ser prejudicial, até por aquilo que nós também já falamos na semana passada, pela ausência de contacto, dos afetos, mas também porque é importante nós percebermos que, obviamente que nós sabemos que há, por exemplo, há países, os países nórdicos, muitas vezes até as crianças estão impossibilitadas de ir à escola por um mês porque o tempo frio, a neve em excesso, muitas vezes não o permite, ou seja, são situações que às vezes acontecem. No entanto, e como eu já referi na outra semana, nós já vamos em quase 10 meses de algum controle na liberdade e no contacto e nos afetos com os outros. O grande problema da escola, ou o grande problema das consequências e das dificuldades que isto traz, é que de facto a escola não é só um espaço de aprendizagem em termos de conteúdos. A escola é uma imensidão de experiências que nos permitem e que permitem às crianças adquirir e trabalhar novas competências que lhes vão ser úteis ao longo de toda a vida. É importante percebermos que a escola, é na escola que uma boa parte das crianças tem experiências que noutro contexto não pode ter, que noutro contexto não pode vivenciar. São experiências a todos os níveis, competências ao nível da tomada de decisão, do relacionamento, mesmo as questões da educação, das normas, das regras a cumprir, do estar sentado, do pedir para levantar, do pedir para falar, do saber que não pode passar à frente, todas estas competências ao nível de saber ser e estar são adquiridas, não é adquiridas, mas são mais trabalhadas e são mais reforçadas na escola. Portanto, nós ao retirarmos o ensino presencial, não estamos só a retirar os afetos ou a retirar as aprendizagens, estamos a retirar uma série de experiências que a maioria das crianças só as pode viver no contexto escolar.
E de que forma, por exemplo, também o facto de não poderem ir à rua, ainda por cima com este tempo de chuva, há pessoas que ainda vivem mais confinados, porque vivem num apartamento, ainda há aqueles que conseguem ter uma casa com mais alguma liberdade. O ar livre também é importante, estabelecer um contacto, por pouco que seja, nesta altura? É, e de facto esta chuva que já nos acompanha há 2 semanas e parece que nos vai continuar a acompanhar, não tem ajudado. E não tem ajudado, e é provável que alguns pais e que algumas crianças comecem a sentir ou comecem a ter mais sentimentos ao nível da irritabilidade, do chatearem-se, de estarem menos tolerantes, estarem menos pacientes, não só com os filhos, mas com eles próprios e com os companheiros, ou com os maridos, ou com as esposas, ou os namorados, com os pais, com as pessoas que coabitam no mesmo espaço. É normal isto começar a acontecer, alguma impulsividade na forma como falam, alguma agressividade. Porquê? Porque é normal que se instale alguma saturação, algum cansaço, alguma raiva e, de facto, depois há aqui alguma dificuldade em gerir estas emoções. E porquê? Porque mesmo indo lá fora, é correr porque está a chover, é entrar num carro se tiver que se fazer umas compras, enquanto que se o tempo estivesse a ajudar, sempre era mais fácil sair um pouco, dar uma volta, respirar um bocadinho de ar, mexer um bocadinho as pernas, os braços, tudo isto ia ajudar mais. Portanto, num apartamento, 3, 4, 5 pessoas fechadas durante 2, 3 semanas, a saírem apenas para fazer algumas compras, de facto é normal que estas pessoas tenham mais comportamentos de irritabilidade, de ansiedade, de tristeza, de angústia, tudo isto é normal que esteja a acontecer. E é importante que as pessoas percebam que é mesmo normal e que, portanto, não há problema em sentir tristeza, não há problema em sentirem raiva, não há problema em estarem chateados ou estarem saturados. Faz parte. Muito bem, chegamos ao final do nosso tempo do Mais Saúde aqui na Rádio Clube, uma conversa sempre ligeira, 15 minutos, sensivelmente, todas as semanas, mas é claro que para a semana temos mais e com outro tema. Obrigado, Ana Sousa. Obrigada eu. Até para a semana. Já sabe, sempre à quarta-feira ao meio-dia, com repetição ao domingo à mesma hora, em vídeo em radiopassos.pt e nas redes sociais. Foi bom estar na sua companhia. Até para a semana.